Estimados irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos como irmãos, como comunidade de fé, somos convidados a renovar a cada dia o nosso compromisso com Jesus Cristo e com o seu reino. Hoje vamos rezar especialmente pelas vítimas de autocarro que ontem vitimou um grupo de peregrinos que vinham para Fátima. Rezemos pelos que faleceram, pelos seus familiares e pelos feridos. Sejam todos bem-vindos a este santuário. Acolhemos também a família salesiana na sua peregrinação nacional e a todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação social. Preside a esta celebração o senhor Dom Augusto César, bispo emérito da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, iniciemos a nossa celebração cantando. O Evangelho deste sexto domingo da Páscoa convida os discípulos a aderir com coragem e radicalidade a esse projeto de vida. Vida que Jesus, em Deus, veio oferecer ao homem. A essa adesão chama-se fé, e dela depende a instauração do reino no mundo. E cantemos todos, louvai o Senhor, aclamai a Deus com cantos de alegria.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. E con il tuo spirito. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. E avec votre esprit. Saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Oremos. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizesse brotar os sacramentos da salvação, Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizesse renascer como novas criaturas, Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isto. Adeus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor.
exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Segunda leitura será em espanhol, onde São João apresenta a imagem da Nova Jerusalém que desce do céu. Após a intervenção definitiva de Deus na história, resplandecerá a glória do Cordeiro. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajada del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslucido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho será proclamado em português, italiano e alemão. O aclamemos com alegria.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas quando ainda estava convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wenn ihr mich liebet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Palavra da salvação.
Queridos peregrinos, saúdo em primeiro lugar o Senhor Arcebispo aqui presente, que acompanha o grupo da adoração noturna de Espanha. Que Deus e Nossa Senhora os abençoe. Saúdo com fraternidade toda a família salesiana, o seu provincial e os demais sacerdotes e todos os que fazem parte desta família. E saúdo os demais grupos de peregrinos que aqui se encontram, não só em diversas nacionalidades, mas em diversos lugares do país. Olhando agora para Nossa Senhora, como Mãe e Mensageira do céu, peçamos-lhe que nos abençoe, como fez aos pastorinhos, e nos ensine a rezar como eles, pela paz de que o mundo tanto precisa. Os Atos dos Apóstolos também nos enchem de confiança, pois mostram como o Evangelho vai alargando o horizonte da fé e vai semeando a confiança em Deus através de Jesus Cristo. E é nessa perspectiva que Jerusalém e Antioquia se aproximaram, a fim de dialogar fraternamente e abrir a confiança dos pagãos. Ora, hoje precisamos de fazer o mesmo, dialogando entre nós e aproximando-nos daqueles que se vão distanciando da fé ou dela já nasceram distantes. E esta decisão, inspirada pelo Espírito Santo, tem como objetivo exercitar a unidade e a caridade na Igreja e em cada uma das suas comunidades. E lembra-nos também o batismo, que com a força apostólica de sacramento nos vai fazendo mais atentos e com todos mais fraternos. Por outra parte, o livro do Apocalipse faz-nos recordar as palavras do Gênesis pronunciadas em ambiente de mistério, após a criação. E viu Deus que tudo era bom. Com efeito, nós temos a tentação de olhar à nossa volta, achando que tudo é importante, na medida em que serve os nossos gostos ou, porventura, as nossas ambições. Mas o livro do Apocalipse convida-nos a olhar de outro modo, pois tudo o que vemos fala-nos do céu e deixa-nos sentir atraídos para lá. Basta ver como descreve a cidade de Jerusalém, mostra-a iluminada pela glória de Deus e pelo brilho do Cordeiro, que são também o único e verdadeiro templo da cidade. É por isso que a aclamação do Evangelho nos manda repetir estas palavras de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. E será também por isso que os pastorinhos de Fátima, crianças inocentes, mas atentas e dóceis, se deixaram entusiasmar pelo céu à conta do diálogo feito com Nossa Senhora? Peçamos-lhe então que nos concedam uma graça semelhante, mediante o seu amor de mãe. É por isso, de certo, que vós dizeis e ensinais a dizer: tudo por Maria. Sim, tudo por Maria, com o coração confiante e o terço na mão. Ela assim recomenda e o mundo assim precisa. Olhemos agora para Jesus, mais demoradamente, pois Ele ama-nos com a vida
e abraça-nos à conta do mistério trinitário. E será que os pastorinhos se deixaram iluminar assim, não obstante a sua tenra idade? Pelo menos o Francisco causa-nos admiração pelo que diz e como faz. Vejo Jesus tão triste por causa dos pecados do mundo que me apetece fazer tudo para o desagravar. E quando a Lúcia lhe recomenda que se lembre daqueles que já partiram ou pediram orações, ele responde: pede-o antes à Jacinta, pois eu sinto-me tão empenhado em desagravar Jesus que posso não ter tempo ou esquecer-me. E será então que estas crianças nos causam admiração e nos favorecem com estímulo? Sim, vale a pena agradecer o seu testemunho e, mais ainda, olhar para o mundo como Nossa Senhora nos aproxima de Jesus, à conta do altar e da comunhão sacramental, de sorte que vir a Fátima e não participar na Eucaristia equivale a ser mais excursionista do que peregrino. Aproximemo-nos agora de Jesus e ouçamos as suas recomendações. Foram ditas aos discípulos e ecoam também no nosso coração. Assim, quem me ama será também amado por meu Pai, que vos enviará o Espírito Santo em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse. Ou seja, as três pessoas da Santíssima Trindade velam por nós e os seus nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, correspondem ao ser de Deus. Com efeito, quando Moisés no Monte Sinai pediu a Deus que lhe dissesse o seu nome para o comunicar ao povo, ele respondeu-lhe: Eu sou. E Moisés compreendeu o porquê da sua própria existência. Mas quando Jesus falou do nome de Deus aos discípulos e ao mundo, mencionou as três pessoas. E é por isso que cada família recebe daí inspiração fraterna e cada comunidade aprende a viver em comunhão. Depois, Jesus acrescentou para nos enriquecer espiritualmente: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não como a dá o mundo. Quer dizer, a paz de Jesus torna-nos confiantes e faz respirar confiança à nossa volta. Enquanto o mundo, à conta do individualismo, procura ver o que apetece e torna o ambiente nervoso. É isto que demonstra a guerra contra a Ucrânia e outras pela história além. E é isto que desfaz tantas famílias e arrisca o nascimento de crianças. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a ser atentos às inspirações do céu e fraternos na relação com todos. Além disso, vale a pena repetir aquilo que ouvimos de Jesus na leitura do Evangelho: eu vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai. Ora, todos nós gostamos de regressar à família e de partilhar com ela a nossa amizade. Mas Jesus diz mais do que isso, pois a sua encarnação atrai a humanidade inteira e mostra como Deus a ama e não esquece ninguém. Digamos então reconhecidamente: obrigado, Senhor, pelo dom da fé que nos guia.
E pedimos ainda que esta peregrinação nos ajude a ser fiéis a Deus e a testemunhar a nossa devoção a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Agora aproveito para vos pedir a todos que rezeis pelas vocações, pois os sacerdotes começam a ser poucos em atenção ao serviço da Igreja e os consagrados também relativamente ao seu carisma. E a família será igualmente objeto de vocação? Lembremos como Jesus atraiu os 12 apóstolos e deles fez escola, chamou a cada um pelo seu nome e ensinou-os a todos a crescer na fraternidade e no desejo apostólico de bem fazer. Na realidade, a vocação nunca é imposta. Cada um deve escutar o que Deus lhe segreda na alma e no coração, e a seguir procurará responder com vontade e com a vida, agradecendo o testemunho dos pais e a ajuda dos mais próximos. Estimulai os vossos filhos e os jovens, em geral, a colocar a sua atenção mais na vontade de Deus do que no gosto pessoal ou no interesse alheio. Todos somos atraídos pelo bem comum, mas nem todos respondemos com generosidade e com fidelidade ao Senhor. Queridos jovens aqui presentes, imitai o Santo Padre, o Papa Francisco, sorrindo com respeito e amizade e praticando a caridade com todos, e enquanto assim, ide pedindo ao Senhor que vos ilumine acerca da vossa vocação. Depois, rezai por mim, que eu rezo por vós. Assim seja. Proclamemos, irmãos, a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, dizendo com fé: mandai pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo, Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos.
Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão testemunha do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelos jovens de todo o mundo, para que o Senhor desperte os seus corações para acolherem a sua mensagem de amor e os ajude a ser hoje a alegria e a manifestação próxima da presença de Jesus na vida entregue e dedicada aos mais necessitados, oremos. Pelos que guardam a palavra de Jesus, por todos os que o amam e adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros, e por todos aqueles que não a têm, oremos. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, cidade santa, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Josep y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. E ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo vos uniu. Esta união do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Y la Santa Comunión será distribuita sola sulla mano.
A vida de Cristo é a nossa vida, deve ser a nossa vida, segundo o que ele prometeu aos seus apóstolos na última ceia. Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. O cristão deve, pois, viver segundo a vida de Cristo, tomando seus sentimentos, os mesmos sentimentos de Cristo, de tal modo que possa exclamar com São Paulo: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Cristo continua presente entre nós, nessa entrega diária que é a Sagrada Eucaristia. Por isso a Santa Missa é o encontro e a raiz da vida cristã. Em todas as missas está sempre presente Cristo, cabeça e corpo, o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque Ele é o caminho, o mediador. Nele encontramos tudo. Fora dele, a nossa vida torna-se vazia. Cantemos juntos o seu amor, pois ele deixou-nos a sua paz.
A comunhão do cristão com o Pai e com Jesus não resulta de momentos mágicos nos quais, através da recitação de certas fórmulas, a vida de Deus inunda incondicionalmente o crente. Mas a intimidade e a comunhão com Jesus e com o Pai estabelecem-se percorrendo o caminho do amor e da entrega numa doação total aos irmãos. Em silêncio, demos graças ao Senhor ressuscitado pelo seu amor por nós. E peçamos, Senhor, mantém-nos fiéis à Tua palavra, dá-nos a paz, a Tua paz, aquela de que o mundo tem necessidade, o Teu Espírito de paz. Cantemos ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Estimados irmãos, peço a vossa atenção para os avisos do santuário. No próximo domingo, 29 de maio, será a solenidade da Ascensão do Senhor, com rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguido de missa às 11 horas aqui neste altar do recinto. Às 17h30, procissão eucarística no recinto de oração. Diariamente às 21h30, rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Estimados irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. O presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor.
Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe.